Fala, turminha, muito bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Hoje vamos a mais uma aula de geometria espacial e hoje nós vamos falar um pouquinho de volume de um prisma. Então, gente, é o seguinte, volume de um prisma, vocês já devem ter ideia, né, que área é diferente de volume, que área representa a medida de uma superfície, né, o quanto tem de espaço numa superfície, enquanto o volume indica a porção de espaço ocupada pelo aquele corpo. Então, assim como a gente já começou fazendo as áreas totais do bloco retangular e do prisma hexagonal, nós também vamos passar pelo volume de todos eles. Então, isso daqui eu acho que vocês lembram, ou vão lembrar agora, lá do sexto aninho, que para blocos retangulares, para a gente calcular o volume desse corpo, basta multiplicar o comprimento vezes a largura vezes a altura. Né? Então, por isso, A vezes B vezes C. Se fizer semelhante aqui, né, no cubo, que tem todas as arestas iguais, A vezes A vezes A é A ao cubo. Por isso que essas fórmulas ficam bem específicas para esses dois paralelepípedos reto-retângulo. Aí, gente, existiu um matemático chamado Cavalieri, que falou para a gente que em qualquer prisma que a gente pegue, a gente pode calcular o volume dele fazendo a área da base vezes a altura. Desde que a gente respeita lá a ideia do prisma, que eles têm que ter duas bases iguais e tem que ser um prisma reto. Então, a gente vai ter exercício que o prisma vai estar deitado, a gente vai ter que enxergar ele em pé, e aí, para isso, nós vamos desenhar ele em várias posições. Para entender um pouco melhor a ideia de Cavalieri, ele pensou no seguinte, ó. Se eu pegar aqui um bloquinho e pegar uma folha desse bloquinho, essa folha aqui ela tem uma área, né? Quase não tem espessura. Então, a gente consegue calcular a área dessa folha aqui de plástico preto. Conforme a gente vai repetindo a mesma área em cima dela, né? Ó, eu estou colocando várias folhas de sulfite em cima, o corpo vai ganhando dimensão e repetindo a mesma área da base por alguns centímetros. Então, qual é o volume que esse corpo ocupa no espaço, né? O Cavalieri falou para a gente que basta a gente calcular a área da base desse prisma e multiplicar pela altura deslocada, que a gente vai ter o quanto que ele ocupa de lugar no nosso espaço. Faz sentido, né? Mas temos que ter duas bases iguais. Então, gente, para começar nossos exercícios, bem tranquilões, vamos para a página 52, exercício 38. Ele fala que a altura de um paralelepípedo reto-retângulo é 7 centímetros e as dimensões da base são 4 por 5. Então, qual é o volume aí desse sólido geométrico? Bem, gente, acho que esse é o mais fácil de fazer, né? É só verificar a fórmula. Então, o volume é A vezes B vezes C, que é comprimento vezes largura vezes altura. O volume que esse corpo ocupa é 5 vezes 4 vezes 7. Tanto faz, né, gente, também a ordem dos fatores, porque a ordem dos fatores não altera o produto. E o volume vai dar 20 vezes 7, 140 centímetros cúbicos. Agora, gente, presta atenção nesse 39. No 39, ele dá uma barra de prata. Deixa eu tentar desenhar isso aqui. Só que essa barra de prata, gente, ela não está respeitando a condição inicial de um prisma. Que é o quê? Tem que ter duas bases iguais apoiadas. Então, ele não está desenhado da maneira correta. Por quê, gente? Se a gente notar aqui nessa figura, a gente não consegue utilizar o princípio de Cavalieri, onde a gente vai ter várias áreas iguaizinhas empilhadas. Por quê? Porque se a gente pensar aqui na base, a gente tem um retângulo grandão, conforme a gente for fatiando ele aqui na horizontal, as fatias elas estão diminuindo. Então, significa que não é a mesma área que está se repetindo. E aí, para isso, o exercício dá uma dica. Ó. Ele fala assim, uma barra de prata é fundida na forma de um prisma reto, de altura 32 centímetros e base trapezoidal. Então, ele já disse que a base é trapezoidal. Então, significa que a gente tem que enxergar essa figura.
Vamos virar ela. Viradinha, né? Vamos colocar ela em pé. E aí a gente consegue desenhar assim, ó. Desenha a base menor do trapézio aqui na frente. Base menor. A base maior desenha lá atrás, ó, pontilhadinha. Já vamos relembrar também os elementos do trapézio. E a partir de cada vértice, ó, para o desenho ficar bonitinho, sobe aí uma altura de 32 centímetros. Lógico que, né, não precisa colocar 32 centímetros, mas a mesma altura aí a partir de todos os vértices. Aí liga todos os pontinhos lá de cima e desenhamos aí a nossa barra de prata em pé. Até que ficou bom, hein? Aqui, gente, a gente deve relembrar elementos do trapézio. Quem lembra a fórmula do trapézio? No trapézio a gente tem uma base maior, que a gente chamava de Bzão, uma base menor, que a gente chamava de Bzinho, e a altura desse trapézio, que é Hzinho. Tá? Vamos chamar a altura do nosso sólido geométrico de Hzão, ok? E a altura da face sempre de Hzinho, só para diferenciar, porque o trapézio tem altura, né? Só que ele está na base, né? Então a altura do trapézio é esse segmento aqui, e a altura do prisma é esse segmento maior. Então, qual é a área do trapézio? Lá no fundamental, vocês devem lembrar, que a área do trapézio era dada por base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Se a gente não lembra essa fórmula, a gente não consegue calcular a área da base desse prisma, por ser um trapézio. Então, gente, vamos terminar de ver as informações, hein? Isso tudo só para ilustrar o exercício. Então, ele é um prisma reto de altura 32 centímetros, vou colocar o 32 ali, e a base trapezoidal. A altura do trapézio mede 5 centímetros. Eu vou aproveitar esse desenho aqui do trapézio e colocar que a altura do trapézio vale 5 centímetros e as bases medem 7,5 e 10 centímetros. Então, eu vou colocar que a base menor mede 7,5 e que a base maior mede 10 centímetros. Informações do nosso exercício, ok? Se a prata pesa 10,5 gramas por centímetro cúbico, quanto deve pesar a barra? Bem, ele quer saber a massa da barra. Primeiro, para saber a massa, a gente precisa calcular o volume. Não sei se vocês já fizeram isso em um laboratório de física, né? Mas a massa e o volume estão completamente relacionados. Então, gente, é o seguinte. Seguindo a ideia de Cavalieri aqui, o volume desse prisma, a gente pode calcular fazendo a área da base vezes a altura dele. Só que a área da base é a área do trapézio. Então, para esse pedacinho aqui da fórmula, nós vamos utilizar a fórmula da área do trapézio. Vamos já substituir os valores. Então, a área da base é a base maior do trapézio, que vale 10, mais a base menor, que é 7,5, vezes a altura do trapézio, que é 5, dividido por 2. Essa é a área da base, que é a área do trapézio. Então, é a área do trapézio multiplicada pela altura aí desse prisma, que é 32. Então, a gente consegue simplificar aqui, ó, 32 dividido por 2 dá 16. E o volume dessa peça deu 17,5 vezes 5 vezes 16, que é 80. Quanto que dá 17,5 vezes 80, gente? 1.400 centímetros cúbicos. Bem, se o exercício forneceu para a gente que a cada 1 centímetro cúbico tem de peso 10,5 gramas, para a gente calcular aqui o peso, né, que está até escrito errado, né, seria a massa, né? Calcular a massa desse prisma, a gente deve multiplicar ele por 10,5, porque a cada 1 centímetro cúbico, né, pesa 10,5 gramas. Então, 1.400 centímetros cúbicos vão pesar quantas gramas? Ou visualizar isso por regra de 3. Então, gente, multiplica aí na calculadora para mim, por favor.
1.400 vezes 10,5. É 14.700 gramas. Vocês conseguiriam transformar isso em quilo, gente, caso pedisse? A gente sabe que 1.000 gramas é 1 quilo, certo? A cada 1.000 gramas, 1 quilo. Então, 14.000 gramas são 14 quilos. Então, aí a gente tem 14,7 quilos. 40. Sabe-se que a superfície de um cubo tem 216 metros quadrados de área total. Então, ele forneceu para a gente a área total desse cubo. 216 metros quadrados. E a pergunta? Calcule o volume. Bem, para a gente calcular o volume do cubo, a gente sabe que o volume é a aresta elevado ao cubo. Então, a gente precisa ter a aresta desse cubo. E a área total, ela tem uma fórmula específica para o cubo também. Como o cubo ele é constituído por 6 faces, né, de arestas A por A, e cada face, olha lá, gente, que de boa deduzir também, ó. E a área de cada face é A vezes A, que é A ao quadrado. Como o cubo tem 6 faces iguaizinhas a essa, a área total é 6A ao quadrado. E aí a gente deduz, tá vendo? Caso a gente não lembre, a gente acabou de deduzir a fórmula. Então, 6A ao quadrado tem que ser igual a 216. A aresta ao quadrado é 216 dividido por 6. Dá 36 aqui essa divisão. Então, a aresta vale 6 metros. Se a aresta vale 6 metros, qual é o volume do nosso cubo? O volume vai ser 6 ao cubo. E 6 ao cubo, por acaso, é o próprio 216. Então, nesse caso, gente, tá? É muito específico. Nesse caso, o volume tem a mesma medida, ó, né, numérica, que a área total. É uma coincidência. Isso acontece para o cubo que a aresta vale 6. Então, quando a aresta for 6, a área total, numericamente, é igual ao volume. Mas entendam que são duas medidas diferentes, né? O volume é o quanto ocupa de espaço e a área total é a área da superfície, né? Se a gente tivesse um papelão, qual a quantidade necessária de papelão num plano que a gente deve ter para poder montar esse cubinho? É isso que representa a área total. Enquanto o volume representa quanto de água cabe aqui dentro desse cubo. Na realidade, não é um cubinho, né? É um cubão, né? 6 metros aí de aresta, é bem grande. Tudo bem, gente? Entenderam esse? Esse daqui seria bem legal de fazer no laboratório. Ele fala assim, da hidromecânica. Uma amostra de metal é mergulhada num tanque de água. Vamos colocar um pouquinho de água aqui nesse tanque. Então, ficou bonito, ó. Parece que tem água. Aí ele pegou uma amostra metálica. Vamos fazer uma amostra metálica aqui completamente disforme, tá? Esse cocôzinho aqui mesmo, esse cocôzinho aqui mesmo, esse cocôzinho aqui mesmo, e jogar aqui dentro. Quando a gente joga um corpo na água, o que que acontece, gente? Esse corpo, ele ocupa lugar. E aí, com isso, faz com que a água desloque um pouquinho para cima. E de acordo com o nosso enunciado, depois que foi jogado esse bloquinho aí dentro desse tanque com água, o volume de água se deslocou 0,35 centímetros. E aí pergunta, qual é o volume dessa peça metálica? Então, gente, vocês na física devem ter estudado o quê? Que quando a gente tem um objeto disforme, né, que a gente não tem uma fórmula específica para calcular o volume, uma das maneiras de extrair o volume dessa peça é jogar num tanque com água que você conheça as dimensões. Porque você sabe a dimensão da área aqui de água que está sendo ocupada, que é 20 por 15. O tanto de água que deslocou a partir do momento que ele jogou a peça metálica, o volume de água deslocado é o volume da peça metálica. Faz sentido ou não faz sentido? Então, quanto que ele deslocou?
Como está num bloquinho retangular, a gente consegue calcular esse volume de água deslocado. Então, qual é esse volume de água deslocado? Vamos escrever que o volume da peça metálica, V metálica, então ela vai ser 20 vezes 15 vezes 0,35. 20 vezes 15 vezes 0,35. 105 centímetros cúbicos. E fecha aqui. Agora um exercício de capacidade. Enche-se com água um recipiente cúbico de metal, cuja aresta mede 120 centímetros. Então é um cubo grande, né? 120 centímetros, tem 1,20 m aí de aresta. A gente tem um outro cubo com 120 centímetros de aresta. Enche-se com água. Para isso, usa-se um balde de 21.600 centímetros cúbicos. Então, a gente tem um balde. Bem, parece um balde, né? Tem um balde de 21.600 centímetros cúbicos de água. Quantos desses baldes são necessários para encher o recipiente? Então, gente, primeiro a gente tem que saber quanto que cabe nesse recipiente aí de água. Para saber isso, a gente tem que calcular o volume. E o volume do cubo é a aresta elevado ao cubo, que é 120 ao cubo. Bem, gente, é coisa pra caramba, né? Tem mais de... tem mil litros de água, que a cada 1 milhão de centímetros cúbicos são 1.000 litros de água. Porque a gente sabe também que 1 metro cúbico está equivalente para 1.000 litros de água. Tá? Então, como isso daqui é 1,20 m, 1,20 m por 1,20 m por 1,20 m, a gente sabe que vai dar mais de um metro cúbico, logo mais de 1.000 litros de água. Então, para eu saber quantos baldes desse a gente precisa encher para que faça 1.728.000 centímetros cúbicos, basta a gente fazer uma conta de divisão, né? Então, vamos calcular aí, ó, o número de baldes. O número de baldes vai ser 1.728.000 dividido por 21.600. 8 vezes isso daqui, acho que dá isso. 8 vezes 6, 48, vai 4, 8, 12, tal, 16 mais 1, 17, dá isso. 8 vezes 216 dá isso. Então, vai dar ao todo 80 baldes. Então, a gente vai ter que encher o balde 80 vezes para poder encher aí esses 1,7 mil litros, né? Aproximando assim. Ok, gente? Fácil de entender o exercício ou difícil? Então, agora vamos para um difícil. Calcule o volume de um prisma hexagonal regular, cuja superfície tem área total igual a 48 raiz de 3 decímetros quadrados, sabendo que a altura desse prisma é 1 decímetro. Primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar esse prisma hexagonal. Que a área total é 48 raiz de 3. A área total é 48 raiz de 3 decímetros quadrados. E que a altura desse prisma é 1 decímetro. Bem, gente, vamos começar esse exercício. A área total, a gente sabe que representa 2 vezes a área da base e a área da lateral. No caso, aparecem 6 retângulos iguaizinhos a esse. Né? Como o polígono da base é um hexágono, o hexágono tem 6 lados, determina que ao redor desse prisma vai ter 6 retângulos. A gente não sabe a aresta da base, nem a área da base. Porque para calcular o volume, eu já paguei a fórmula aqui, mas o volume de qualquer prisma, segundo Cavalieri, a gente precisa calcular a área da base e multiplicar pela altura. Então, como que a gente vai achar a área da base? Primeiro, a gente vai ter que encontrar quanto que vale o lado desse hexágono. Vamos chamar de L. E vamos partir da situação que ele deu, que foi a área total. Qual é a fórmula da área total, gente, de todo o prisma? Como eu disse aqui agora há pouco, a área total, ela representa 2 vezes a área da base, mais a área lateral, a L. A B é a área da base,
E AL é a área lateral. 2 vezes a área da base mais a área lateral, a gente vai ter a área total. E isso daí tem que dar 48 raiz de 3 decímetros quadrados. Bem, gente, vamos começar agora a trocar outras fórmulas conhecidas. Então, aqui nesse momento, como a gente já viu na aula passada, a fórmula da área do hexágono, para quem não lembra, eu peguei a área do triângulo equilátero, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, e multipliquei por 6, porque o hexágono regular é formado por 6 triângulos equiláteros. Então, vamos trocar na área da base a área do hexágono, porque a base é um hexágono. Então, a área da base, ela é 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. É exatamente a fórmula do triângulo equilátero, multiplicada por 6, ok? Era L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, a do triângulo. Quando multiplica por 6 aqui, o 6 simplifica com 4, que fica esse 3 e esse 2 aqui da nossa fração. 3 e 2. Então, 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, é a área do hexágono, mais a área lateral. Vamos deduzir a área lateral do prisma. Sempre é um processo dedutivo. Aqui na lateral do prisma, a gente vê 6 retângulos iguais a esse. Então, a gente sabe que a área lateral é 6 vezes a área desse retângulo. Então, vamos escrever isso. É 6 vezes. E quanto vale a área desse retângulo? A área desse retângulo não é L vezes 1, que é o próprio L? Então, é 6 vezes L. A área do retângulo é 6 vezes L vezes 1, que vai dar 6L. E isso é igual a 48 raiz de 3. Vou apagar aqui o 40 e o 41, senão não vamos ter espaço. A gente consegue cortar esse 2 que está multiplicando com esse 2 que está dividindo. Vamos reescrever a equação aqui em cima. 43, continuação. Vocês não precisam escrever isso, né? Só continuar o exercício. Então, a gente tem 3L ao quadrado, raiz de 3, mais 6L, porque 6 vezes L vezes 1 dá 6L, igual a 48 raiz de 3. Vamos lá, gente. Tempinho. 4 segundos, 5, para vocês me responderem aqui. Não imagino como resolve essa equação. Sei como se resolve a equação. Não faço a mínima ideia qual é o emoji que vocês mandam agora ou o que vocês me falam agora. Como que a gente resolve isso daí, gente? Alguma ideia? Deu uma equação de segundo grau, muito bem. Olha lá, gente, vamos organizar essa equação de segundo grau. Vamos colocar o L ao quadrado aqui no final. Ó, 3 raiz de 3, L ao quadrado, mais 6L, menos 48 raiz de 3, igual a 0. Então, ela é uma equação de segundo grau completa. Ó. Tem o termo de segundo grau, o termo do primeiro grau e o termo independente. Aí, gente, como os números são ruins, aparentemente, seria delicioso, maravilhoso, se pudesse simplificar essa equação pela raiz de 3. Né? Porque trabalhar com uma raiz já assusta. Né? Mas nós vamos ter que trabalhar com ela de qualquer maneira. Só dá para dividir toda a equação por 3. Porque todos os carinhas são múltiplos de 3, não vai alterar a raiz. Então, vamos simplificar nossa equação por 3. Aí a gente vai ter raiz de 3L ao quadrado, mais 2L, e 48 por 3, 6. 16 raiz de 3. Bem, daqui a gente tem que o A é igual a raiz de 3, que o B é igual a 2 e que o C é menos 16 raiz de 3. Utilizando aí a fórmula de Bhaskara, delta igual a B ao quadrado menos 4AC, aí a gente vai ter 2 ao quadrado menos 4 vezes raiz de 3, menos 16 raiz de 3. Já deu bom, né? O delta vai dar positivo, vai dar 2 ao quadrado, 4, mais 4 raiz de 3 vezes 16 raiz de 3, já admiti que é mais, né? 4 vezes 16, 64. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. 3 vezes 64, 192. 192 mais 4, 196. Delta muito, muito bom. Porque a raiz quadrada de 196, ela é exata, é 14. Então, vamos descobrir qual é o lado aí do nosso prisma. Então, indo para a fórmula de Bhaskara, L é igual a menos B,
mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2A. Então, o lado do hexágono vai ser menos 2, mais ou menos a raiz de 196, que é 14, dividido por 2 vezes A. O A é raiz de 3, então por 2 raiz de 3. Aí, gente, mais um toque aí. Como não existe lado de prisma, de poliedro, lado negativo, nem convém a gente calcular essa raiz com sinal de menos. Não existe, não convém. Então, só fazendo aí com mais, é menos 2 mais 14, que é 12 sobre 2 raiz de 3. A gente tem que racionalizar, né? Que é 6 sobre raiz de 3. Já dá para simplificar aqui, né? 12 dividido por 2 dá 6, e o raiz de 3 continua. Racionalizando por raiz de 3 e raiz de 3, vai dar 6 raiz de 3 sobre 3. E o lado aí do nosso hexágono mede 2 raiz de 3 decímetros. Está em decímetro porque foi a unidade aí que o exercício deu. Só que ainda não acabou aí, turma. Ele não pediu só o lado. Ele quer que a gente calcule o volume desse sólido geométrico. Então, a gente tem que lembrar ainda, agora que a gente tem o lado, por Cavalieri, o volume é a área da base vezes a altura de um prisma. Então, o volume é a área da base, que é a área do hexágono, e a área do hexágono ela é 3L² raiz de 3 sobre 2. A gente já tinha colocado aqui, ó. Então, de novo, 3L² raiz de 3 sobre 2, vezes a altura do nosso prisma, que vale 1. Então, o volume fica 3 vezes, no lugar do L, 2 raiz de 3 ao quadrado, vezes raiz de 3 vezes 1, que é raiz de 3, dividido por 2. Então, o volume é igual a 3 vezes 2 ao quadrado, 4, raiz de 3 ao quadrado, 3, continua a raiz de 3 e dividido por 2. Então, finalizando aí o exercício, o volume ele é igual. Dá para simplificar aqui o 4 com 2 dá 2. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18 raiz de 3 decímetros cúbicos. E fecha aqui, gente. Lindo exercício, né? 44. De um cubo de aresta A é extraído um cubo de aresta B, como mostra a figura abaixo. Calcule o volume do sólido resultante em função de B, sabendo que A é igual a 2B. Nossa, gente, muito simples esse. Ó, deixa eu tentar desenhar essa figura aí primeiro. Bem, até que ficou bom, né, gente? Que esse daqui tem uma aresta A, é o cubo de aresta A, e esse daqui é o cubo de aresta B. Aí ele falou que foi retirado. Dá para entender aqui no desenho que tirou esse cantinho? Né? Não sei se está bem claro isso no meu desenho, mas tem que estar aparecendo que ele tirou um cubinho aqui desse cubo maior. Parece isso no desenho? O volume do cubão é A ao cubo. Vamos colocar assim, ó, o volume da peça, qual vai ser? O volume da peça é o volume do cubo maior, que é A ao cubo, menos o volume do cubo menor. Já que a aresta do cubo menor é B, então é menos B ao cubo. Aí acabou aqui o volume da peça. Aí ele falou assim, como o A é igual a 2B, qual é o volume da peça resultante? É só trocar o A por 2B, né? Aí vai dar volume da peça é igual a 2B ao cubo menos B ao cubo. Então vai dar V é igual a 8B ao cubo menos B ao cubo, porque 2 ao cubo dá 8, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, o volume desse sólido geométrico vale 7B ao cubo. E fecha aqui. Valeu. Bem, turma, vou encerrar a nossa gravação por hoje. Já venho dar tchau para vocês. 1 minuto. Por hoje é só. Até a próxima, pessoal.